Eu tinha algumas metas financeiras e pessoais quando eu vim pro Japão, e ter essas metas bem definidas me auxiliou a tomar várias decisões ao longo dos anos aqui no Japão, que foi essencial para eu conseguir atingir vários objetivos, inclusive ter um patrimônio que eu não imaginava e atingir várias metas ao longo desse tempo aqui. Afinal, sempre que eu tava na dúvida do que fazer, eu pensava na minha meta e tinha um direcionamento das decisões que eu tinha que tomar. Então a definição dessas metas, elas foram essenciais para eu conseguir conquistar muitas coisas aqui no Japão, não só no Japão, na minha vida. Então hoje eu vou falar como eu normalmente defino as minhas metas e por que eu defino elas. E espero que isso te auxilie na definição das suas metas e também a atingi-las, que é o principal. Pra quem não me conhece, eu sou a Eri e nesse meu canal eu dou várias dicas de como viver bem no exterior. E no momento eu tô no Japão. Bem, a gente sempre experimenta em algum momento da nossa vida algum tipo de fracasso, né? Seja na promoção do trabalho que a gente não atinge, seja algumas metas pessoais que a gente não consegue cumprir. E por alguma razão, quando o ano novo se aproxima, a gente fica mais otimista e mais esperançosos. Então todo ano, quando chegava janeiro, eu me encontrava fazendo várias promessas pro ano, querendo mudar tantas coisas de uma vez, fazendo várias metas de uma vez e querendo ser uma pessoa totalmente diferente. E acredite ou não, até o ano de 2021, eu praticamente não cumpria as minhas metas e muitas vezes eu esquecia dessas metas. E isso me frustrava demais, me deixava meio que com um sentimento de fracassada. E muitas vezes eu me dava uma desculpa muito esfarrapada pra mim mesma por eu não ter atingido as metas que eu mesma tinha proposto. E aí eu acumulava arrependimento, sabe? E aí eu ficava naquele pensamento do e se eu tivesse começado naquele momento, e se eu tivesse continuado, eu teria já conseguido atingir tal coisa. Claro que eu conquistei muitas coisas na minha vida ao longo de todos os anos da minha vida, né? Mas as metas que eu me propunha a realizar, eu praticamente, cumpria 20% delas, principalmente na parte pessoal. Então, um exemplo que eu dou é a parte do meu físico, né? Da minha condição física. Ir pra academia e correr sempre esteve na minha lista de metas. Mas eu só fui realmente começar a correr de verdade aos 30 anos. E esse discurso de cuidar do meu físico, eu tinha desde os meus 17 anos, quando eu entrei na faculdade. Eu lembro que eu falava todo ano pro meu melhor amigo da faculdade, falava assim, não, esse ano eu vou começar a academia e vou ficar marombada. Esse ano eu vou começar a academia e vou começar a correr. Então eu levei 13 anos da minha vida pra eu realmente começar a fazer isso. E cumprir as metas que eu sempre quis. Então, até mesmo na parte de ler, eu sempre colocava como meta ter a leitura na minha rotina. Mas eu só fui realmente começar a gostar de ler e começar a ler de fato perto dos meus 30 anos também. Então, o que eu fiz para começar a atingir as minhas metas nesses últimos 2, 3 anos? Eu resolvi mudar. E mudar não é fácil. Não é fácil você sair da zona de conforto, principalmente quando você tá totalmente fora da zona de conforto. Por exemplo, no meu caso, eu tô no Japão, né? Então, eu já tô fora da minha zona de conforto de estar morando num país que não é a minha casa. Só que outro dia eu escutei uma frase que eu gosto bastante, que ela fala assim: todos nós devemos sofrer de uma das duas dores, a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A diferença é que a dor da disciplina pesa gramas, enquanto a dor do arrependimento pesa toneladas. E eu acho que é exatamente isso que aconteceu comigo, porque assim, a disciplina dói e exige muito esforço, mas o arrependimento você leva por anos e você fica carregando ela e vai acumulando, sabe? E eu tava passando exatamente por isso. Eu tava ficando cada vez mais triste comigo mesma, perdendo a vontade de fazer as coisas. Então eu resolvi mudar, principalmente a minha cabeça, né? E a forma também como eu definia as minhas metas. Por isso, esse vídeo é para te ajudar também a atingir as metas que você sempre quis, da mesma forma que eu consegui, e claro, de acordo com a sua realidade, com o seu momento. Então, aqui eu vou falar os 3 passos que eu sigo para definir as minhas metas e para conseguir atingi-las de fato. E acredite ou não, eu comecei a atingir as minhas metas em uma das épocas mais corridas da minha vida. E num lugar totalmente fora da zona de conforto, que é aqui no Japão. Por isso, o primeiro ponto que eu vou abordar é sobre o tempo. Eu sempre usei a falta de tempo como uma desculpa para não fazer várias coisas. E muitas vezes eu não tinha tempo mesmo, né? Mas quem colocava essas metas impossíveis e inadequadas para a realidade, para o tempo que eu tinha, era eu mesma. E quem geria mal o tempo que eu tinha, era eu mesma. Então eu resolvi gerir o meu tempo de uma forma muito mais eficiente e resolvi moldar as minhas metas de acordo com a realidade da minha vida, com o tempo que eu tinha. E isso foi muito importante para eu conseguir atingir as minhas metas. Então a primeira dica que eu dou quando você for pensar nas suas metas é: visualize a sua realidade, veja o tempo que você realmente tem, sendo sincera com você mesmo. Se for necessário, veja, por exemplo, quanto tempo que você gasta nas suas redes sociais, para você ver o quanto tempo você gasta com coisas que não vão te ajudar a atingir o que você realmente quer.
Eu, por exemplo, me dei conta que eu ficava entre 1h30 e 2 horas no Instagram todos os dias. Então eu resolvi usar esse tempo para leitura. Isso só confirmou o quão mal administrado era o meu tempo. Então a falta de tempo realmente era uma desculpa para eu não atingir algumas metas minhas. Por isso, antes de definir as metas, veja o quanto tempo você realmente tem nos seus dias de semana, nos seus dias de folga, e veja o quanto tempo você pode se dedicar para suas metas, tá bom? Porque o importante também é ter equilíbrio. Não adianta você preencher todo o seu tempo disponível para atingir as metas, sendo que você precisa de um tempo de lazer, você precisa de um tempo de descanso, você precisa descansar sua mente, tá? E mente descansada, ela te traz resultados muito melhores e mais produtivos e eficientes, tá bom? Então, tenha em conta isso também. Então, depois de você entender como que funciona o seu tempo, a sua rotina, é hora de você pensar no que você realmente quer e no porquê que você quer. O porquê é muito importante. Esse é o segundo passo, é a segunda dica que eu dou e que eu normalmente faço antes de fazer a minha lista de metas de fato. E ela me ajuda muito a atingir as minhas metas. Então, nessa etapa, normalmente eu não coloco a quantidade específica das metas, não coloco o que eu devo fazer para atingir as metas. Eu, na verdade, faço uma reflexão do porquê que eu quero algo. Porque, acredite ou não, se você não tiver claro do porquê que você quer algo, é bem difícil você manter o foco para conseguir alguma coisa. Então, a melhor coisa para você conseguir atingir uma meta é você trabalhar na sua mente. Tem uma frase que eu gosto muito do livro, que eu acho que é do Milagre da Manhã, que ela fala assim: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem às ações e as ações conduzem a resultados, e o resultado é o que a gente quer. Então, primeiro a gente tem que trabalhar no nosso pensamento, na nossa mente, que é exatamente o que eu fiz. Então, essa etapa é para você ter a clareza do que você realmente quer, do porquê que você quer e o quão positivo isso vai ser para sua vida. Então, eu vou dar alguns exemplos. Eu sempre falei, por exemplo, que eu queria ler mais, mas eu não sabia o porquê que eu queria ler mais no passado, né? E eu acho que no passado eu só queria ler mais para parecer mais intelectual para os outros, o que não faz nenhum sentido e um motivo totalmente besta. Então, com certeza, com esse motivo, na primeira vontade de desistir, no primeiro desânimo, eu ia parar, certo? Mas, por exemplo, hoje eu tenho muito claro porque que eu leio, né? Eu leio porque aumenta meus conhecimentos, estimula demais o meu raciocínio, melhora demais o meu senso crítico e impacta de uma forma muito positiva na minha vida, né? E eu me sinto muito bem quando eu leio e fico com muito mais foco. Um outro exemplo que eu posso dar é, tipo, melhorar a condição física. Antes eu falava que era pra ter o corpo saudável e pra ter o corpo dentro dos padrões, né? Então era um motivo totalmente não pra mim, mas pros outros, porque eu queria agradar os outros. Então hoje eu tenho muito claro porque que eu quero praticar atividades físicas, né? O meu porquê é porque além de ter um corpo e uma mente mais saudável, a atividade física ela reduz o meu estresse, a minha ansiedade, me faz ter mais comprometimento, mais disciplina e consequentemente me faz ter mais foco e me ajuda a conquistar o que eu quero. Então me traz resultados muito positivos na minha vida. Eu também pretendo ser mãe, então eu quero passar esse hábito saudável para os meus futuros filhos e usufruir junto desse hábito com eles. Então eu tenho bem claro o porquê que eu quero praticar atividade física. Sobre a parte financeira, eu falo que eu quero a independência financeira porque eu quero ter uma liberdade geográfica, uma liberdade mental. Além disso, eu também quero ser capaz de prover o melhor para os meus pais que já estão ficando mais velhos. Eu quero poder prover o melhor para os meus futuros filhos e ter um tempo de qualidade com eles e com as pessoas que eu amo, sem ter que ficar estressada com a questão do dinheiro. E ter isso claro na minha mente me mantém muito focada em estudar, poupar, investir e aumentar a minha renda. Então é muito importante você ter bem claro os seus porquês. E é nessa etapa também é onde eu identifico os maus hábitos que eu quero eliminar e o porquê. Por exemplo, se você quer parar de comer mal ou de dormir tarde, pense no porquê que você quer parar com isso. Por exemplo, eu tava dormindo muito tarde, né? Então isso me prejudicava demais o meu dia seguinte, a minha produtividade, a minha disposição. Isso fazia muito mal pra mim e pra minha cabeça. Então dormir mais cedo me fazia acordar mais disposta, o que me deixava mais produtiva e orgulhosa, e isso me fazia muito bem. Então eu tinha muito claro o meu porquê, né? Eu queria parar de dormir tarde porque eu queria parar de acordar mal, gente. E claro que parar com hábitos ruins ou começar um hábito bom é bem difícil. Mas quando você entende o porquê você quer parar com esse mau hábito, ela te ajuda a manter o foco na hora que você quiser se autossabotar, na hora que você quiser desistir ou na hora que você quiser realmente se autossabotar, que é o que acontece quando a gente quer parar com um mau hábito, né? Você quer parar de comer doce, aí você vai lá e se autossabota e come um doce. Então é bem importante você ter o porquê.
porquê que você quer aquilo. E um outro ponto que é importante é que, assim, hoje em dia a gente tem o costume de achar que tudo que a gente faz tem que ser lindo e maravilhoso. E na realidade não é. E não é fácil. Não é fácil a gente, tipo, praticar atividades físicas quando a gente pode ficar na cama, quentinho debaixo das cobertas. Então a gente precisa normalizar um pouco mais essa coisa de fazer o que não é prazeroso pra gente conseguir atingir os nossos objetivos. Então tenha isso em mente também, que não vai ser fácil e que você vai ter que fazer alguns sacrifícios se você quiser atingir alguma meta, um objetivo, principalmente se ela for grande. Então tenha esses pontos em mente, tá? Depois de você ver o seu real tempo, as mudanças que você quer e o porquê que você quer, é hora de você fazer a sua lista de metas de fato. As etapas anteriores podem parecer muito trabalhosas, mas eu garanto que elas vão te trazer muito mais resultado do que você simplesmente escrever uma lista superficial do tipo, eu vou correr 3 quilômetros por 300 dias. Porque se você não tiver claro por que você vai correr por 300 dias, você vai desistir no primeiro desânimo ou na primeira falta de tempo, que era exatamente o que eu fazia. Eu antes fazia assim, eu via, por exemplo, no Instagram as pessoas colocando lá, eu vou correr por 365 dias, 10 quilômetros. E aí eu também colocava isso na minha meta, mas eu não sabia nem o porquê que eu queria essa meta, eu só adicionei ali porque a pessoa tava fazendo e eu achei bem legal. Daí eu falei assim, vou fazer essa meta também. Claro que você não vai cumprir essa meta se você tiver esse porquê dentro de você. Então tenha definido o seu porquê e o tempo que você tem. Bem, então vamos para o terceiro passo, que é criar a lista de fato. Tudo isso parece que demora muito, mas eu normalmente levo em torno de 1 hora, 2 horas para refletir tudo e colocar no papel. Então vale a pena tentar, porque isso pode mudar a sua vida da mesma forma que mudou a minha. Na criação de metas, eu normalmente uso uma técnica muito conhecida chamada SMART, que vocês já devem ter ouvido falar. Ela basicamente auxilia na definição de metas, objetivos, de maneira mais clara, né, e mais eficiente, deixando essas metas mais práticas e mais realistas. Eu vou explicar como que funciona, depois eu dou um exemplo das minhas metas para vocês entenderem melhor. Então a técnica SMART, na verdade, ela compreende 5 pontos, e a sua meta deve bater esses 5 pontos. A primeira é ser específica, sua meta tem que ser específica, então S de específica do inglês. Então não pode ser muito subjetivo. Não adianta falar que a sua meta é ser feliz ou que a sua meta é ser rico, porque ela é muito subjetiva. O que é ser feliz, né? Não tá específico. Então, por exemplo, eu quero, na parte financeira, eu quero até o final de 2023 juntar 2 milhões de ienes ou ter 2 milhões de ienes investidos. Então, isso é bem específico. E aí já entra também na parte que é ser mensurável, que é o segundo ponto, né? Que ela tem que ser medível. Então, você quer atingir 2 milhões de ienes acumulados ou investidos até 2023, atingiu 2 milhões, você cumpriu a sua meta, ela é medível. Então, você consegue mensurar, você consegue medir a sua meta. O terceiro ponto dessa técnica é o A, né? Ser atingível, porque não adianta você colocar suas metas absurdas para o intervalo de tempo que você definiu. Então, não adianta você colocar 1000 metas difíceis para serem cumpridas em um ano, sendo que você normalmente não cumpre nem 3 metas que você define para você. Então, tem que ser atingível. Um outro ponto é ser realista ou relevante, depende de como você quer interpretar esse R. Então, ela é parecida com ser atingível, mas tipo, ser realista é assim, você tem que ter o bom senso. Não adianta falar que você quer ser bilionário, sendo que você não tem nenhum milhão. Então, vamos ser realista com essas metas e ela tem que ser alcançável. Então, vamos começar de pouquinho em pouquinho. Então, se for para acumular 2 milhões esse ano, é para acumular 2 milhões. Se for para acumular 1 milhão, é para acumular 1 milhão. Esteja de acordo com o que realmente é realista, tá? E normalmente eu defino o que é atingível, o que é realista, quando eu vejo algumas pessoas da minha idade conseguindo. Isso sempre pensando na sua realidade, né? Então, na minha realidade, tá bom? E aí a gente vai pro quinto ponto, que é o T, que é o ser temporal, né? Então, você tem que colocar um prazo definido para sua meta. Ela é a mais importante, é o ponto que eu mais gosto. Porque quando a gente não tem um prazo definido, a gente tem a mania de adiar as coisas. E aí vai passando os dias, vai passando as semanas e os anos e a gente não faz nada da nossa meta. Por isso, defina um tempo e um prazo exato para você atingir essa meta. Ela é essencial para você concretizar as metas. Essa técnica SMART, na verdade, ela é bem simples, né? Eu costumo traçar essas metas utilizando essa técnica em 3 áreas da minha vida. Na área financeira, que já abrange a parte profissional, a área intelectual, e a área física também, que já tá junto com parte da saúde. Eu vou falar das minhas metas de 2023, porque as minhas metas de 2024 eu ainda tô trabalhando nelas, mesmo estando no meio de janeiro. E eu desapeguei um pouco dessa coisa de começar em janeiro ou começar na segunda-feira. Hoje eu simplesmente começo ou recomeço quando for necessário. Então, tipo, se for pra recomeçar aí na academia uma sexta-feira, eu recomeço, que foi exatamente o que eu fiz agora em 2024, né? Eu voltei de umas férias de quase um mês e ia recomeçar a ir pra academia, comecei numa sexta. A Eri antiga
eu ia falar, não, vou esperar segunda-feira pra começar, mas eu comecei na sexta mesmo. Então eu vou falar das minhas metas de 2023. E uma coisa que vocês vão ver é que eu não coloco muitas metas. Hoje em dia eu priorizo realizar poucas metas que eu tenho do que ter muitas metas e não realizar nenhuma direito. Então eu vou falar um pouco sobre as minhas metas físicas, né? Minhas metas físicas que tá em conjunto com a minha meta de saúde. Em 2023 eu tinha decidido que eu ia melhorar o meu cardio e a minha mobilidade. E eu tinha os meus porquês que eu falei que era importante definir no começo do vídeo. E eles fizeram a diferença para eu não desistir ou me auto-sabotar no meio do caminho. Porque toda vez que eu pensava em desistir ou não fazer, eu pensava no porquê que eu tinha decidido fazer aquilo. Então as minhas metas foram encostar a mão no chão, com as pernas esticadas, sabe? Quando você fica em pé com as pernas esticadas, conseguir encostar a mão no chão, porque eu não conseguia fazer há anos. Pode parecer muito bobo, mas isso me ajudou a diminuir a minha dor no ciático, porque eu trabalhei muito tempo sentada no computador e eu tava com muita dor no ciático a ponto de não conseguir levantar algumas vezes, né? Então colocar essa meta de alcançar a mão no chão foi uma forma de me forçar a fazer alongamento todos os dias, ou quase todos os dias, e hoje em dia eu não tenho mais dor no ciático. A segunda meta que eu coloquei foi fazer yoga por 145 dias, que dá em torno de 3 vezes na semana. Eu já fazia 2 vezes na semana, de sábado e domingo, então eu só coloquei mais um dia extra pra fazer yoga. E assim, eu faço yoga, eu considero 10 minutos de yoga, 15 minutos de yoga. Se eu fiz, eu considero o dia de yoga. E a terceira meta física foi um dos mais difíceis, né? Que foi correr por 145 dias e 5 quilômetros até dezembro. Pra muitos pode não parecer nada, né? 5 quilômetros é muito pouco, mas pra mim, quando eu consegui, foi uma conquista. Porque eu já não praticava cardio desde os meus 15 anos. Então, eu fiquei muito feliz quando eu consegui correr. E como vocês podem ver, não foi nada de absurdo as minhas metas físicas, né? Então, pra muitos pode ser pouco, pra outros pode ser muito, mas lembra que o importante é você conseguir fazer o que você se propôs a fazer, né? E isso acaba te direcionando sempre no caminho que você quer trilhar para a vida que você quer ter. Tanto que esses bons hábitos de cuidado com a minha saúde, com a minha condição física, ela me levou a fazer mais. Então, além das metas definidas, eu também comecei a ir na academia em agosto e fui por 101 dias, em menos de 4 meses. Então, quando você começa a cumprir as metas, ela sempre acaba te direcionando para mais perto de onde você quer chegar. Sobre as minhas metas intelectuais, a primeira foi ler 6 livros no ano de 2023. Ou seja, um livro a cada 2 meses. É bem pouco, gente. Pra quem me acompanha, sabem que eu gosto bastante de ler hoje em dia. E eu coloquei pouco livro mesmo, porque eu tava na fase de troca de trabalho e eu sabia que meu tempo era escasso, né? Por isso, como eu falei no começo do vídeo, é muito importante você entender a sua realidade e o tempo disponível que você tem. Naquele momento, eu tinha trocado de trabalho, eu tava com estresse mental, então pra mim fazia muito mais sentido investir na parte física do que ler, sabe? A minha segunda meta intelectual foi estudar mais sobre investimentos no exterior e aplicar esse conhecimento até dezembro de 2023. Então ela não estava mensurável e estava bem vago, porque eu ainda não tinha definido como que eu ia fazer isso. Eu só tinha definido que eu faria isso. Então eu comecei a pesquisar os cursos e assistir YouTube e pesquisar na internet, e no final das contas eu fiz um curso chamado Viver de Renda no Exterior, e aí terminar o curso até o final do ano acabou sendo a minha meta, né? Então ela acabou sendo mensurável no final das contas. Esse curso realmente me deu muito mais conhecimento, né? Eu já investia no exterior, mas eu ainda era um pouco perdida nas minhas decisões, então esse curso me ajudou bastante a entender melhor a dinâmica da economia. No final das contas eu apliquei isso, e a minha carteira no final de 2023 tinha um rendimento, desde quando eu comecei a investir, de 2021 até final de 2023, ela estava com rendimento de 30%, então é um rendimento muito bom. Agora vamos para as metas financeiras, né? A minha meta financeira e profissional, elas estão juntas. Então em 2023 eu tinha definido as seguintes metas: ter um valor X investidos até dezembro. E aí eu consegui atingir esse valor. Eu não vou falar o valor exato aqui para vocês. Minha segunda meta financeira e profissional foi ter uma renda de 600 mil por mês através do salário da empresa ou com trabalhos extras. E no final das contas eu acabei tendo um salário maior do que a minha meta. E esse valor eu falo abertamente porque eu já falei ela no vídeo anterior das 5 decisões que eu tomei para enriquecer no Japão. E a terceira meta que eu coloquei para 2023 foi postar pelo menos 10 vídeos no YouTube, ter 2.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações. E eu consegui atingir essa meta no final de 2023 graças a vocês. Então, muito obrigada. E dentro de cada meta, eu fiz um plano para conseguir atingir. Então, tem que fazer um plano para conseguir atingir essas metas também e se programar para cumprir as metas. E essas foram as minhas metas de 2023, adaptadas para minha realidade. E mesmo sendo poucas essas metas, a somatória delas me deu um resultado incrível, né? Um dos maiores aprendizados que eu tive com as metas, me dedicando para
atingi-las foi que o mais importante é você ter consistência. Que o caminho que a gente faz para atingir cada uma dessas metas, avançando de pouquinho em pouquinho, é o que te dá um resultado enorme no final. Eu também aprendi a lutar contra o meu maior inimigo, que era eu mesma, a enfrentar aquela preguiça de fazer o que eu mesma tinha me comprometido a fazer, né? Eu assumi também a responsabilidade do que eu realmente queria. E nem tudo foram flores, né? Então eu também aprendi e entendi que alguns fracassos são apenas derrotas temporárias. Então eu tive também a clareza de que a gente sempre pode recomeçar. Tudo isso eu aprendi e enfrentei para conseguir atingir as minhas metas. Espero que esse vídeo ajude vocês também a traçarem as metas para vocês de 2024, ou para daqui 2 anos, ou para 10 anos. E nesse vídeo, de novo, eu falo, aprecie a sua caminhada, a sua jornada para atingir as suas metas, porque é no caminho que você cresce e aprende muito. Então, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, dá um curtir. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e compartilhem, porque eu acho que vai ajudar bastante gente. Muito obrigada. Beijo, tchau.